Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, gente boa de Deus, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio e esse é mais um episódio do podcast Entendes o que estás lendo? Hoje, Deuteronômio, capítulo 25, parte 2. Essa tem sido uma jornada fantástica. A gente está aqui meditando na palavra de Deus. Capítulo 25, parte 2. Deixa eu achar aqui para ajudar a gente ser guiado através do texto. Episódio número 751, nona temporada, livro de Deuteronômio, capítulo por capítulo. Você encontra esse trabalho aí em todos os distribuidores de podcasts, no YouTube, na Amazon Music, no Spotify e muitos outros. Você encontra esse trabalho. Hoje a gente vai focar um pouquinho no versículo 4 desse capítulo 25, onde a gente fala um pouquinho sobre fazer o bem, está inseparável de obter o bem. Essa é a promessa da palavra de Deus. Eu convido você a ler o texto e depois vir para cá, porque aqui nós vamos se aprofundar um pouquinho mais no que o texto tem a nos ensinar, tá bom? Então, obrigado pela audiência e pela paciência. A gente segue juntinhos, aprendendo mais da palavra de Deus nesse mês que se completa 4 anos desse nosso trabalho e até aqui nos ajudou o Senhor, por isso estamos alegres. Veja que toda a criação, ela espera pelo homem. Ele é um rei aqui. Se ele tiver sabedoria suficiente, ele pode governar tudo para a sua própria vantagem. Veja, no entanto, que em uma esfera superior, o homem ele é apenas um servo. Aquele que é servido por todos os seres inferiores é chamado para servir o ser mais elevado. A disparidade entre Deus e o homem é uma disparidade incomensurável. E ainda assim, Deus permite, sim, Ele encoraja o nosso serviço inteligente e voluntário. Inferiores como somos a Ele, podemos prestar serviço eficiente ao seu reino e glória. Veja, esta é a mais verdadeira honra do homem. Tão grosseira é nossa ignorância da criação inferior que não percebemos nossa dívida para com os pássaros, insetos, que desempenham um papel tão útil em nosso ecossistema. Não seria nada mais do que crueldade egoísta negar aos bois uma parte no resultado de seu trabalho. Isso que nós vemos no texto, e assim Deus cuida dos bois. Assim Ele cuida de todas as obras de suas mãos. E seu cuidado gentil com os animais não diminui a sua terna consideração pelos homens. Ele aumenta imensuravelmente. Quem ou que nos faz serviço útil nos coloca sob obrigação. Na medida de nossa capacidade, somos obrigados, sim, somos obrigados a recompensá-los. Esse senso de dívida, ele se torna um canal de bênção para a alma. O homem mais rico é aquele que é mais generoso. Nesse versículo 4 ainda, nós vemos implícitos aqui ensinamentos sobre os direitos do trabalho. A debulha no Oriente ele foi por muito tempo feita por bois e, em muitos casos, embora cavalos, quando disponíveis, sejam considerados mais úteis. Enquanto os animais estavam envolvidos em sua cansativa ronda, eles nunca eram amordaçados, mas tinham permissão para comer do que estavam debulhando, do cereal que estavam debulhando. Parece de fato que era simplesmente a palha que eles deveriam receber e o cereal deveria ser reservado para os homens, seus senhores.
Mas a ideia manifestamente era o direito do animal paciente a uma parte do que ele estava ajudando a debulhar. Isso sugere o grande assunto dos direitos do trabalho. Nisto, é claro, a gente não pode entrar em detalhes, mas nós podemos observar que a cooperação no trabalho tem direito a uma participação em seus salários. Isso é reconhecido na lei mosaica a respeito dos animais inferiores e o argumento é cumulativo com relação ao homem. O trabalhador é digno do seu salário. Disse o nosso Senhor, o trabalhador é digno do seu alimento, Lucas 10:7, Mateus 10:10. Sim, vemos tudo isso aqui na palavra de Deus. A parte, ela deve ser suficiente para sustentar a vida. Esperava-se que o boi ganhasse o máximo que mantivesse sua força para o trabalho. E da mesma forma, os salários de um trabalhador devem ser suficientes para sustentá-lo na posição que ocupa na sociedade. As leis econômicas não são tão inexoráveis a ponto de impedir que um princípio tão simples seja sempre mantido em vista. Há uma crueldade atribuída às leis da riqueza que pertence aos próprios capitalistas. Mas deve haver simpatia entre empregado e empregador. Era o que o texto mosaico nos ensinava. Que ainda nos ensina que os próprios bois ocupam uma posição em que a simpatia deve prevalecer entre eles e seus cuidadores. Se o trabalho deve ser executado corretamente. Quanto mais isso deve prevalecer quando os trabalhadores são nossos semelhantes. Arthur Helps, em um dos seus primeiros e anônimos volumes intitulado The Claims of Labor, sobre trabalho, ele refere-se frequentemente a isso. Você não deve se surpreender, ele diz ao empregador, com a ingratidão daquele a quem você não deu nada além de dinheiro. Felizmente, ele diz em outro lugar, a propensão dos homens a considerar com favor aqueles colocados em autoridade sobre eles é muito forte. E tenho pouco medo de encontrar grande corpo de mestres atenciosos e gentis sofrendo de indiferença ou ingratidão. Veja, permanentes por parte de seus dependentes. A simpatia entre mestres e homens é mais importante até do que salários adequados. Tanto Jesus quanto Paulo, eles aplicam o princípio ao suporte ministerial. Na passagem já notada, nosso Senhor o faz em Mateus 10, versículo 9 ao 11, Lucas 10, 7, e Paulo também em 1 Timóteo capítulo 5, versículo 17 ao 18. Ele faz uso dele. Quando, referindo-se tanto à passagem diante de nós em Deuteronômio, quanto à libertação de nosso Senhor. Ao colocar o ministério no mesmo terreno que outros trabalhadores, fica claro que ele não deve ser exceção à regra da recompensa proporcional ao trabalho. Todas as outras ocupações, elas estão abaixo dela em dignidade, mas todas as outras quase estão acima dela em recompensa. Os seus direitos devem ser defendidos, suas reivindicações são válidas, e os homens as negam por sua conta e risco. O versículo 5 ao 10 nos traz lições a respeito do levirato, nesse capítulo 25. Na raiz dessa lei aqui agora, que prevaleceu amplamente no Oriente, nós encontramos ideias e sentimentos como respeito à honra da família, desejo por um nome perpetuado, dentre outras coisas. A gente aprende aqui que no Oriente, como é bem sabido de nós, a ausência de filhos ela era considerada uma calamidade, quase uma desgraça. E daí também esse costume de se casar com a viúva do irmão, a fim de gerar descendência para o irmão. O motivo é claramente evitar a desgraça da casa de um irmão para acabar com sua reprovação e para transmitir o seu nome em honra. Os homens da antiga aliança, como disse o Matthew Henry, um renomado comentarista bíblico,
não tendo uma perspectiva clara e certa de viverem eles mesmos do outro lado da morte como temos agora, eles estavam mais ansiosos para viver em sua posteridade. O princípio aqui é o mesmo, no fundo, daquele que nos leva a desejar a imortalidade pessoal. O que o homem deseja é a existência na posteridade de alguém. E isso é uma espécie de sombra, proporcionando na contemplação uma sombra de satisfação. O desejo de existir na lembrança da posteridade, de ser bem pensado por ela, é um princípio legítimo de ação. Ele deve operar para nos levar a viver vidas boas, vidas úteis, que é o segredo de uma honra duradoura. Veja que os desejos dos mortos, eles devem ser muito sagrados para nós. Os deveres que surgem do vínculo de relacionamento, de solicitação expressa, devem, se possível, ser fielmente cumpridos. Auxiliar na resolução de negócios, ver provisão feita para uma viúva, filhos, etc. Nós já observamos, em Deuteronômio capítulo 21, versículo 17, que o primogênito ele tinha direito a uma parte dobrada da herança da família. Agora nós temos diante de nós outro de seus direitos. Uma semente deveria ser levantada para ele por seus irmãos mais novos para que seu nome não fosse espalhado em Israel. Veja, em uma propriedade camponesa, como a que existia na Palestina, nós podemos facilmente entender a importância de tal regulamento. E era, além disso, considerado um ato muito vergonhoso recusar-se a levantar semente para o irmão morto. E o homem culpado disso, ele tinha que sofrer a indignidade de ser culpado de ter seu sapato desapertado com desprezo. Agora, veja comigo, quando a gente leva para um simbolismo na pessoa de Jesus Cristo, não pode haver dúvida de que Jesus Cristo ocupa essa posição de irmão mais velho na família de Deus. Não somente foi declarado profeticamente, Salmos 89, 27, eu farei meu primogênito mais alto que os reis da terra. Agora ele é expressamente chamado de o primogênito dentre os mortos, o primogênito entre muitos irmãos e o primogênito de toda criatura. Colossenses 1,18, Romanos 8, 29, Colossenses 1,15. Sem dúvida, então, os direitos garantidos pela lei judaica ao primogênito tinham a intenção de ilustrar os direitos de Jesus Cristo. Jesus Cristo, como primogênito morto, tem que depender de outros para uma semente espiritual, pois na natureza das coisas teria sido incongruente para o Deus encarnado ter entrado em casamento com qualquer filha de Adão e ter se tornado fisicamente um pai. Mas a sua condescendência foi certamente grande o suficiente em se tornar homem e não se poderia esperar que ele entrasse em relações ainda mais próximas com a raça. Veja, sobre essas leis cerimoniais de Moisés, onde os privilégios do primogênito são tão completamente discutidos, a aplicação é feita aos pregadores em vez dos pais. Veja, achamos que os pais devem sentir a elevação de espírito e vida, que a ideia de levantar uma semente para Jesus é adequada para transmitir. Se os pais devem sentir isso, muito mais os pastores ou pregadores devem. Devemos ser os pais espirituais dos homens. Sim, nós temos vantagens excepcionais em prosseguir com a obra sagrada. Quão glorioso é pensar em adicionar por nossos labores fiéis a grande família de Deus. É o nome, a honra de Jesus que devemos buscar, perpetuar por nossos labores pastorais. E assim o nosso objetivo é fazer com que os homens nasçam de novo por meio da semente incorruptível, a palavra de Deus, que vive e permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23.
O ato de cuspir no rosto e desatar os sapatos são apenas símbolos da desgraça terrível que atingiria todos os que não se envolvessem na obra sagrada com o primogênito. E quando a gente olha para a igreja, é uma obra também para os membros da igreja, bem como para os ministros. Ela recai como uma responsabilidade sobre todos que nomeiam o nome de Jesus e são irmãos ou irmãs mais novos na família de Deus. Ele é o primogênito. Ai daquele que é indiferente a isso. E certamente isso deve nos estimular, meus queridos, a lembrar que a grande ambição de Jesus é ter muitos irmãos. Quanto mais poderosa a multidão de redimidos, melhor a glória e a honra de Emanuel. Então, essa honra dele vai ser cada vez mais completamente aumentada e garantida. Ele não tem desejo de ser o herdeiro solitário e egoísta, mas todo o plano de redenção é ter o maior número possível de co-herdeiros com ele. À medida que as famílias e as igrejas crescem em número e em lealdade a Jesus, os seus direitos como primogênito estão sendo considerados e garantidos. Romanos 8,17. A gente não pode imaginar a terrível desgraça que a recusa em garantir os direitos de Jesus Cristo acarretaria. Mas as almas egoístas, elas são a escória de todas as coisas. Os anjos a desprezarão por terem a mais alta honra ao seu alcance e não terem o coração para aceitá-la. Oh, que todo aquele que tem uma palavra a dizer, uma gentileza a realizar, em nome de Jesus façam, na santa esperança de aumentar a semente espiritual do grande e amoroso irmão mais velho. Se até os bons têm direito a uma parte do fruto do seu trabalho, quanto mais os homens não deveriam receber o justo pagamento pelo que realizam. Não é a glória de Jesus, meus queridos, mais exaltada, quando muitos são acrescentados à família de Deus? Vem orar comigo para a gente encerrar mais um episódio. Oh, Jesus, obrigado por ser nosso irmão mais velho e nos aceitar nesta família de Deus. Fomos atraídos a Ele por Ti, pelo Teu sacrifício. Ah, Senhor Deus, que em Tua sabedoria estabelecesse leis de justiça e cuidado. Ensina-nos a valorizar e recompensar o trabalho de cada um com generosidade e equidade. Dá-nos um coração sensível para cooperar com Teu reino, levantando uma semente espiritual para a glória de Jesus, nosso irmão mais velho. Que nossas palavras e ações sejam instrumentos para perpetuar Teu nome e Teu amor entre as gerações. Amém, amém e amém. E é isso, a gente está nesse trabalho de suscitar descendência. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus, atrair outros para essa família gloriosa. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que a palavra de Deus te abençoe, te transforme, te renove e te edifique. E a gente volta no próximo episódio para continuar meditando na palavra de Deus. Deus abençoe. Um abraço. Até breve. Tchau, tchau.